E aí, família, vamos lá? Tá na hora do questionamento, hein? Olha só, você vê que até os jornais japoneses estão questionando. Olha só, liberação da água da planta de Fukushima, da usina Daiichi, né? Pode prolongar problemas de segurança em relação aos frutos do mar. Frutos do mar é o que é? Peixes, mariscos e etc. Né? Que o setor pesqueiro de Fukushima necessita para sobreviver, tá? Infelizmente. O governo japonês enfatiza que a liberação da água acumulada para resfriar o combustível nuclear derretido na usina nuclear de Fukushima será regulamentado de acordo com os padrões internacionais. Mas preocupações permanecem entre consumidores, pescadores e ambientalistas sobre o impacto nos produtos marinhos. As preocupações estão em grande parte enraizadas na desconfiança persistente entre o público japonês em relação ao governo e à operadora da usina, Tokyo Electric Power Company's Holding. Com as críticas centradas na faixa da explicação confiável sobre a segurança da água processada para remover todos os contaminantes, exceto o trítio radioativo, bem como contramedidas contra os danos à reputação dos produtos marinhos, disseram analistas. O governo e a TEPCO, né, companhia, afirmam que a descarga da água filtrada e diluída contendo trítio é vital para avançar no processo de décadas de sucateamento do complexo de Fukushima Daiichi e, portanto, para a recuperação de Fukushima. A TEPCO, que está encarregada, né, do lançamento da água, segundo a política decidida pelo governo, no caso, na terça-feira, no caso hoje, né, também foi criticada recentemente por uma série de problemas de segurança, incluindo um incidente que veio à tona em fevereiro, envolvendo 2 sismômetros instalados em um reator do complexo de Fukushima que não foi reparado. Olha aí. A empresa, assim, ela já tem o prospecto de dar bola fora, tá? De causar certas polêmicas por não usar as medidas de segurança necessárias. Então já viu, né? A empresa deve ser efetivamente proibida pelo órgão regulador nuclear do Japão de reiniciar sua usina nuclear em Kashiwazaki, Kariwa, na prefeitura de Niigata, na costa do mar do Japão. Igual, por exemplo, né, Fukushima está aqui, Niigata está mais ou menos para cá, né? Então, assim, não é muito longe. Tá? Cerca de 1 ano e meio depois que 15 locais no complexo foram considerados vulneráveis, as pessoas não autorizadas à entrada desde março do ano passado devido a sistemas de detecção de intrusos defeituosos e problemas no backup. Então você vê que a usina está um caos. Não podemos ajudar, mas temos grandes preocupações em confiar na TEPCO para garantir a segurança de liberar a água tratada após a recente onda de má conduta, disse Hiroshi Kishi, chefe da Federação Nacional de Cooperativas de Pesca, a Reporters na semana passada, após a reunião com o primeiro-ministro Yoshihide Suga e transmitido a forte oposição de sua organização ao despejo da água do mar. Tanto que você vê que o presidente da cooperativa dos pesqueiros aqui do Japão, ele não queria isso. Né? Mas a série de má conduta veio após o incidente no complexo de Kashiwazaki Kariwa, no qual um funcionário da TEPCO usou o passe de um outro colega em setembro passado para entrar na sala de controle sem autorização. A indústria pesqueira local diz que está preocupada com mais danos à reputação de seus produtos, mesmo que o governo prometa contramedidas, como divulgação de apenas alimentos comprovadamente seguros são enviados aos consumidores. É meio complicado isso porque eu tenho uma matéria gravada aqui do final, né, do final do ano passado, princípio desse ano, né, de 2021, que eles pescaram peixe, fizeram um teste no peixe e o peixe ainda estava com níveis de radiação acima do permitido pelo governo japonês. Então já dá para vocês terem ideia que o nível de radiação para certos lugares ainda não baixou. Ainda jogando essa porcaria na água do mar aqui, meu, né, do Japão, só Deus sabe o que vai dar, tá?
O governo pode alocar orçamentos em medidas contra danos à reputação. Tais danos não irão desaparecer facilmente. Tudo o que fizemos para retornar à pesca foi em vão, disse um homem na casa dos 50 anos que trabalha na indústria pesqueira na cidade de Nami, perto da usina de Fukushima. A decisão do governo de descarregar a água tratada no mar chega em um momento crucial para a indústria pesqueira da área, que foi proibida de operar na prefeitura do leste do Japão. É aquilo que eu falo para vocês também, no caso assim, para você, que até os produtos do mar, daquele lado de Fukushima, eles estão sofrendo embargo. Tá? Então, o Japão não pode exportar peixes dessa área de Fukushima, do mar de Fukushima. Então, os trabalhadores, os pescadores estão passando muito apuro ali. Por quê? Não se pode plantar, não se pode pescar, não se pode fazer. Então eles vão tirar o subsistento deles da onde? O sustento dele da onde? Então é realmente complicado. Os pescadores locais acabaram de encerrar no final de março as operações de teste que limitavam os dias e áreas de atuação e estão prestes a começar a reduzir gradativamente as restrições de pescas a partir de abril. Não vai mais. Mesmo se insistirmos que nossos peixes são seguros, como o consumidor se sente é outra questão. É aquilo que eu já falei. Vou abolir o peixe, os frutos do mar, no caso assim, do lado de Fukushima, por enquanto. Até porque é questão de segurança mesmo. Porque os produtos de Fukushima, do Japão em geral, eles percorrem o Japão inteiro. Tanto que esse final de semana passado, os produtos de Hokkaido estavam em peso dentro dos supermercados aqui, da onde que eu moro, dentro do Ion e do Okuwa. Estavam em pesos ali os produtos de Hokkaido no norte do Japão, lá em cima. Então você vê que os produtos circulam. Só que nisso é importante a pessoa ler. Se a pessoa não ler, ela não vai saber a procedência do produto, da onde que o produto veio. Então nisso você pode acabar comprando sim produtos de outros lugares que você não gostaria. Então fique atento. Mesmo se insistirmos que nossos peixes são seguros, como o consumidor se sente é outra questão. Também estou preocupado com a reação das pessoas no exterior, disse Toru Takahashi, presidente de um grupo de pesca em Fukushima. A captura total de Fukushima em 2020 permaneceu inferior a 20% de 2010, um ano antes do desastre. Então você vê que eles estão pescando muito pouco, um número assim, você vê que um número inferior a de 2010. Então você vê que as pescas deles assim é muito baixo. Alguns grupos ambientalistas afirmam que é errado dizer que a água contendo trítio apresenta poucos riscos à saúde humana, quando não é comprovado. O governo afirma que lançar a água com baixa concentração de trítio no mar é uma prática praticada por todos os operadores de usinas nucleares em todo o mundo. Então por isso que eu falo, que eu falei no outro vídeo, falo nesse de novo. Eu não sabia dessa prática. Você pode ver que você pode viver 100 anos no planeta e você não vai saber tudo. Então eu não sabia desse tipo de prática. Então você vê que os outros lugares estão fazendo a mesma coisa. Estão jogando trítio no mar e nós não estamos sabendo. Agora nós estamos sabendo por causa dessa coisa que vai acontecer aqui no Japão. Ainda assim, nem todo mundo vai ficar sabendo. Não digo nem só pelo meu canal, mas muita gente não se interessa por esse tipo de informação. E isso que pode trazer o quê? Graves danos à saúde daquela pessoa, porque ela não se informa, ela não vai procurar se precaver de certos produtos e certas ações. E aí? E o que faz? O que pode acontecer com aquela pessoa? Masashi Goto, membros da Citizen Commission on Nuclear Energy, um grupo formado por acadêmicos e especialistas nucleares, diz que não existe um padrão internacional uniforme para um nível de trítio considerado seguro para liberação no meio ambiente.
Então você vê que esse dizer já quebra as pernas do governo japonês. Olha aí. O Japão estabelece um nível de 60 mil becquerels por litro, enquanto a Organização Mundial da Saúde afirma que o nível aceitável é de 10 mil becquerels por litro e a União Europeia 100 becquerels por litro, de acordo com o Goto. Então você vê que a coisa está meio complicada. De 60 mil becquerels por litro, no caso assim, do governo japonês, em relação à União Europeia de 100 becquerels por litro, é uma diferença muito grande, tá? Então tem que ficar atento sim, tá, ao que está acontecendo aqui no mar de Fukushima com essa jogada desse trítio no mar. Essas diferenças significativas nos padrões entre países provam que não há base científica para a segurança do trítio, disse Goto, acrescentando que muitos países simplesmente estabeleceram padrões porque precisavam operar usinas nucleares que produzem trítio como subproduto e não tem aonde descartar, vai para o mar, né? Então é meio complicado. O governo e a TEPCO são responsáveis por liberar uma grande quantidade de radiação no meio ambiente após o desastre de Fukushima, embora a quantidade exata ainda não esteja clara, disse Goto. Eles não podem continuar a descarregar materiais radioativos no meio ambiente, sim, porque traz consequências. É aquilo que eu falei no outro vídeo. O governo japonês vai jogar o trítio no mar, tá? Se for numa região de corrente forte, ele vai jogar, ele vai espalhar para longe e vai ficar mais, né, espaçado o trítio. Mas se for numa região de corrente fraca, o que vai acontecer? Eles vão jogar e ele vai sedimentar no fundo, né? Ele vai fazer aquela camada assim no fundo. Como ele vai jogar com a corrente, ele vai fazer isso aqui, ó. E se jogar sempre no mesmo ponto, aquele ponto ele vai fazer um acúmulo de trítio ali. E de grão em grão a galinha enche o papo. E se pouca concentração não faz mal, mas se jogar sempre no mesmo ponto, vai dar uma alta concentração. E aí, o que vai dar? Caca. O governo e a TEPCO são responsáveis por liberar uma grande quantidade de radiação no meio ambiente, repetindo, tá? Após o desastre de Fukushima, embora a quantidade exata ainda não esteja clara. Então você vê que o governo japonês não divulgou, né, os números exatos. Disse Goto. Eles não podem continuar a descarregar materiais radioativos no meio ambiente. A Comissão dos Cidadãos sobre a Energia Nuclear disse na segunda-feira que coletou 64.431 assinaturas, no caso hoje, né, de 88 países e regiões em uma petição ao governo contra o lançamento da água tratada no oceano. O armazenamento da água processada, usada para resfriar o combustível derretido, está enchendo todos os tanques do complexo, e a TEPCO eventualmente precisará abrir espaço para manter os resíduos do combustível derretido a serem extraídos dos reatores. Ainda não está claro quando os destroços podem ser retirados devido aos altos níveis de radiação e como seriam armazenados, dizem os críticos. E olha que já tem mais de 10 anos, hein? Que deu a caca lá e tá difícil de baixar os níveis de radiação ali por Fukushima, hein? O roteiro para demolir o complexo, né, está para 2041 a 2051. Então você vê que vai levar muito mais tempo ainda, tá? E o governo mandando as pessoas, né, incentivando as pessoas a irem morar pro lado de Fukushima, falando que é seguro. Olha a caca, meu irmão. Falou que ia até pagar para as pessoas que morarem lá um certo tempo. Você vê só a palhaçada? Mas fazer o que, né? Eu vou até ler de novo, tá? O roteiro para demolir o complexo, no caso da usina de Fukushima, né, está entre 2041 a 2051. Está sendo questionado após uma série de atrasos no processo. O governo diz que o acúmulo da água tratada
dificultará os esforços de remoção dos entulhos e, portanto, atrasará o processo de descomissionamento, mas a recuperação de entulhos é impossível em primeiro lugar, disse Tetsuro Tsutsui, outro membro da Comissão Cidadão, de Energia Nuclear, pedindo uma revisão no roteiro. A decisão de lançar a água tratada no mar surge como parte de tentativas do governo de minimizar o impacto da crise de Fukushima e mostrar que o processo de desmantelamento do complexo está se movendo de acordo com o roteiro, disse Tsutsui. Então, dá para vocês terem ideia que ali no meio ali tem meio que... Eu não vou falar falcatrua, tá? Mas tem algo errado aí no meio, se você parar para analisar palavras de outros especialistas, tá? Então, por isso que eu falo assim, tem que se tomar cuidado com essa parte de politização das coisas. Não é tudo que o governo fala que eles são idôneos. Por mais que se apresente como ovelha, lobo em pele de cordeiro, tá? Então realmente tem que se tomar cuidado. Como eu já havia falado em outros vídeos, falei nesse, vou falar de novo. Eu, aqui em casa, produtos de Fukushima não. Tá? No caso das outras pessoas, se elas quiserem experimentar, quiserem fazer testes, tudo bem. Tá? Mas no caso de segurança da minha família, não. Eu amo Fukushima, já morei pro lado de Fukushima, já morei na Sukagawa, Koriyama, naquelas regiões ali de Fukushima. Eu amo aquele lugar. Aquele lugar para mim tem memórias assim que não tem preço. Tá? Mas é complicado. Tá? A questão agora da minha saúde da minha atual família, em relação ao amor por Fukushima. Não vou deixar esse amor por Fukushima me cegar em relação à saúde da minha família. Eu não, tá? Eu não confio nesse tipo de coisa. Aí vai de cada um, tá? Esse é meu ponto de vista em relação à segurança e proteção. Por mais que os pescadores de lá falem, existem matérias, tanto que eu gravei essas matérias aqui falando sobre o nível mais alto de radioatividades em peixes e em cogumelos matsutake também, por causa do solo altamente contaminado com radioatividade. Então, vai a cargo de cada um, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.